Primeiramente eu gostaria de fazer uma correção sobre algo que falei no vídeo do Olavo. O Tifi não assiste os vídeos do Olavo em looping, ele apenas assiste vários. Eu iria mais pro lado do Olavo. Eu assisto muitos vídeos do Olavo até hoje. Sempre tô no almoço, pego lá. Agora vamos à primeira incoerência. Ele fala que o Zangado mentiu sobre a dificuldade do jogo, sendo que em uma live a qual eu assisti, ele fez 1000G no Doom usando códigos. Quantas vezes ele deve ter criticado um jogo por ser fácil fazer os 1000G? Talvez ele tenha usado códigos ou truques, afinal, se tá no jogo é para usar, não é mesmo? Qual deles seria mais desonesto? Segunda incoerência. Na live que o Tifi fez no dia 22 de agosto de 2024, ele afirmou que o Mafinha se dizia bolsonarista pois isso dava dinheiro e que a Liga Nerdola agora está se juntando ao MBL pelo dinheiro e pelas views, sendo que ele disse algumas vezes que, se eu quisesse dinheiro, eu estava defendendo PlayStation e amando The Last of Us. Então o que dá dinheiro afinal? Ir contra ou seguir a lacração? Ser de esquerda, de direita, liberal ou isentão? Terceira incoerência, e que essa na verdade não é unicamente dele, mas de qualquer um que se diz defensor da liberdade de expressão. Ele fala da falsa equivalência que o MBL faz entre o Bolsonaro e o Lula, ao mesmo tempo que coloca toda e qualquer censura como algo de ditadura fascista, igual os amiguinhos ANCAPs dele fazem. Comédia só é nojento e criminoso. E aí ele postou aqui uma piada do Léo Lins. Era um monte de gente me chamando de pedófilo. Eu só fiquei melhor no dia seguinte, quando eu fui no parquinho olhar as crianças. Se você não gosta da piada, não vai no show dele. Mas agora, sabe quem não gosta de piadas? O cara do bigodinho, os ditadores. A esquerda vai lá, processa, censura e não sei o que, a gente tem que fazer a mesma coisa. Eu não discordo totalmente disso, mas eu acho que existe um limite moral. Eu vou fazer uma analogia. Imagina você estar numa guerra contra os nazistas. Eles matavam as crianças porque aquelas crianças iriam ser os futuros soldados que poderiam combater eles. Então eles dizimavam as crianças também. E você vai fazer isso? Você tá nessa guerra, você equilibrou o nível do armamento, mas existe um limite moral. Se você tiver caráter, se você for digno, tiver um pouco de honra, você não vai ultrapassar isso. Como se este banimento do Twitter no Brasil fosse culpa de quem pediu a retirada do especial de Natal do Porta dos Fundos da Netflix, sendo que o banimento do Twitter foi comemorado e apoiado justamente pelas pessoas que defenderam o especial. Foi comemorado pela mídia jornalística que chora quando é impedida de exercer a liberdade de expressar apoio a bandidos. Quarta incoerência. Você vê que na hora que ele usa a palavra bolsonarista, ele já quer diminuir as críticas que eles estão recebendo. Do BBB, tá ligado? Então eles já querem tirar a credibilidade do seu argumento, mas sem refutar o seu argumento. Eu só tô mostrando a hipocrisia, a incoerência do movimento, como eles são seletivos, como eles são canalhas, mas eu não tô pegando, tipo, vou pegar uma coisa pessoal do Kim Kataguiri e atacar ele, usar isso como argumento. Não vou fazer isso. Então imagino que ele nunca atribuiu negativamente nenhuma palavra a alguém ou usou uma informação pessoal para diminuir a crítica ou tirar a credibilidade. Eu não vou ficar lá, um molequinho de 14, 15 anos, ficar lá imputando crime o dia inteiro no meu perfil. Não quero contato com esse tipo de gente. Mano, na moral. Vira homem, porra. Vira homem. Eu dou uma risada. Ai, o Tiff está cancelando. Ai, meu Deus. Mano, na moral, vira homem, bicho. Vira homem, porra. Vocês são muito vagabundos, é isso que vocês são. Ele não merece meu respeito. Puta, mas um respeito... Mano, desculpa, vegano. Pra mim, pior de tudo isso aqui, de ser um gato do MBL, é vegano, né? Pelo amor de Deus. Agora, quando o cara da Central lá, né, o cara que come ursinho lá... Será que falar com um tom de deboche ou de sarcasmo não poderia ser considerada uma forma de diminuir a crítica ou tirar a credibilidade? E eles estavam falando que eu estou cancelando o Wagner e cancelando o Giga. É o Shadzão da internet, o geekzão, o pessoal aí da Liga Nerdola, né, que se juntaram lá com canceladores e tudo mais pra combater o wokeismo. Meu Deus. Eu não me lembro quando, mas algumas vezes ele usou a foto de anime de alguém como pseudo-argumento para possivelmente diminuir um argumento contrário, mas quando o argumento é a favor dele. O Frieren postou umas paradas interessantes aqui, ó. Ele falou assim, ó, na minha postagem, ele falou assim, ó, sempre falei isso, sabia que era o lixo do MBL, esse Wagner passava um pano do Kim pro Kim, que chegava a dar nojo. Ele marcou 2 caras aqui e falou assim, ó, não falei, cantei essa bola lá no começo do ano, não foi? E aí ele, ó, pra quem falar que eu menti, ele postou. E aqui não
não é apenas a foto como também o nome é de personagem de anime. Se esse cara estivesse discordando, seria chamado de perfil fake de jovem de 14 anos. E falando em foto, eu pedi pra você gravar um vídeo com o seu rosto. Ah, eu quero ver o seu rosto. Por quê? Você vai denunciar pro Xandão? Vai fazer alguma coisa? O que é? Qual que é a vibe? Porque, inclusive, tem vários momentos das lives do MBL em que eles falam que eles fazem mesmo assédio judicial. Qualquer pessoa que falar alguma coisa contra o MBL, e vocês sabem, vocês que acompanham aí. E aí ele fala assim, não, acho que tá querendo muito, você não mostra nem o nome, nem o rosto. Isso é realmente algo que eu concordo. Você não precisa mostrar seu rosto se não quiser. Eles são doidos pra processar, né? E se você acha que vão usar sua foto aleatória como pseudo-argumento, como já fizeram comigo várias vezes, saiba que colocar uma foto sua também vai dar na mesma. Aí você entra no perfil do cara. Olha isso aqui, olha o cara que tá me chamando de racista na internet, bicho. Vocês nem me conhecem, vocês não sabem nada sobre mim, nada. Não sabem nada do meu pessoal, como é que é o meu dia a dia aqui e tal. E mesmo que você tenha a foto perfeita, existe outra forma de diminuir as suas críticas. Se você for analisar a turma do MBL, eles nem têm, tipo, constituição de família, tá ligado? Você pega lá o Danilo Gentili, o cara mais de 40 anos, solteiro, não tem filho, não tem um herdeiro, não tem nada. Cadê os caras lá? Renan, Mamãe Falei, Kim Kataguiri, é tudo a mesma coisa, né? É um bando de jovenzinho. Quando você tem filho, quando você tem uma cria, você tem uma responsabilidade maior. Você pensa não só em você, no seu projeto de poder. Então, muitas vezes você vai pensar, tipo, cara, vamos analisar aqui. Esse padrão para determinar se alguém presta ou não é muito bosta. Quantos filhos o Lula tem? Maduro, Kim Jong-un, Che Guevara. Filhos adotados contam? E se algum deles teve um filho mas abandonou ou sequer sabe que tem um filho por aí? A quantidade de filhos determina o quão responsável alguém é. Isso vai virar um super trunfo? Quinta incoerência. Segundo Tifi, cancelamento é quando, por conta de uma divergência de opinião, pessoas se utilizam da influência e de contatos que possuem para que o desafeto tenha o vídeo derrubado, o canal excluído, perca o emprego entre outras coisas, além de ser taxado como um ser humano horrível, chegando a aparecer em matérias de, entre aspas, jornais sérios. No entanto, existe um problema com essa definição. Você está sendo desonesto. Está criando um espantalho para atacá-lo. Cancelamento, galera, é uma máquina de queima de reputação ao ponto de imputar crime, não sabem o que é juntar os maiores influenciadores e marcas e empresas e acabar com a sua vida completamente, filho. Praticamente te expulsar da internet, que é por onde muita gente ganha dinheiro. Vocês nunca vão perder. Cadê? O MBL já perdeu quantos canais no YouTube? Já foram censurados, já foram desmonetizados quantas vezes? Nunca. Vocês não sabem o que é cancelamento, vocês nunca foram cancelados. Fala pra mim quantas plataformas vocês já foram desmonetizados, quantas plataformas já foram banidos pelo Sleep. Quantas vezes o Sleep Giants já subiu a hashtag com o nome de vocês pra cancelar vocês? Cancelamento, tem que ter a máquina do seu lado, a máquina de influência de plataformas. Quantos patrocínios vocês já perderam que o Sleep Giants ficou lá pressionando o patrocinador Felipe Neto, Castanhari, toda essa turminha? Quantos endereços vazaram seus? Quantas vezes foram lá atacar sua família pessoalmente? Então sim, eu vou argumentar em cima da definição que eu dei. Se ele discordar, ele que defina tudo bonitinho. O Tifi perdeu muitas contas de sites por causa de pessoas que denunciaram em massa uma fala em uma certa postagem. O que se encaixa na definição de cancelamento. Na verdade até pior, pois ele nem mesmo foi o responsável pela tal fala. Então se o que aconteceu se encaixa, onde está o problema? Se o iFood, por exemplo, tivesse dito que não farão nada contra a conta do Tifi por saber que ele não é o que dizem, ainda seria considerado cancelamento? Algo semelhante aconteceu com a Oi Sakura, que teria perdido o patrocínio se o Jonas Bressan não fosse contra esses tais canceladores. Então, segundo a definição, essa Sakura não tem o direito de se proclamar cancelada. E é por isso que eu dou bloco no Twitter, porque a partir do momento que você bloqueia uma pessoa, ela não consegue denunciar suas postagens. Meu Twitter, depois que eu comecei a bloquear a galera, esses idiotas aí que ficam, né, se organizando para denunciar o seu perfil, meu perfil parou de cair, ele caía direto. Mas e se ela perdeu um patrocínio diferente? Aí ela seria uma cancelada mesmo ainda tendo uma fonte de renda? Se olharmos para o Tifi, ele não está impedido de trabalhar na Trovo, por exemplo. Ele consegue postar vídeos no YouTube e na Cos TV. Ele tem o próprio site. Recebe doações e possui relevância o suficiente para irritar um grupo político como o MBL.
Ou um grupo coletivista como a Liga Nerdola. Uma pessoa capaz disso não me parece tão cancelada assim. É muito melhor a gente ter um tipo de financiamento próprio do que eu começar a arrumar patrocínios, parcerias, porque aí você prende as suas opiniões também, né? Não posso usar essa palavra porque o patrocinador não vai gostar e não sei o quê. Ou seja, logo pode vir a existir um super trunfo dos cancelados, onde obviamente o Tifi vai querer se colocar no posto mais alto possível. E quando toda a esquerda taxa diariamente a direita de genocida, nazista, fascista, racista, isso não se encaixa na definição de a máquina sendo usada contra eles? Se bem que Eu postei assim, ó, à direita. talvez eu possa ser considerado um cancelado pois ao criticar a Liga, o Olavo, ter defendido um tipo de ditadura que criminaliza o ateísmo, eu acabei fechando muitas portas para possíveis parcerias no futuro e perdi possíveis amigos. Será que as possíveis perdas das possibilidades não me tornariam um tipo de cancelado? Melhor coisa é você se manter assim na individualidade, mano. Ficar se juntando demais com grupinho de lá, grupinho de cá. Eu tenho o que eu acredito, as coisas que eu acredito, tá ligado? E será que o Tifi é apenas a vítima ou ele também é um cancelador? Ah, aqui ó, esse post é de uma conta suspensa, porque o que aconteceu? Eu divulguei esse perfil e adivinhe só, ele foi suspenso no Twitter, né? A Dorminha do MBL já se juntou e foi lá denunciar até cair. Assim como eu e quase todo mundo, ele tem divergências de opinião com alguém. Mas ele tem influência, já teve até o contato do assessor do Nando Moura, do Mafinha. E sabe-se lá de quem mais. Será que com esse poder ele já foi responsável por prejudicar algum conteúdo? Será que o fato dele expor incoerências e o caráter duvidoso de alguém não causa algum prejuízo? Óbvio que ou ele vai dizer que não. Assim como um padre vai dizer que um santo nunca mentiu pois ele apenas fez uma pergunta retórica para evitar mentir diretamente. Ou ele vai dizer que nunca mandou ninguém fazer nada. Ora, um cancelador também não teria culpa se o Tifi fosse morto em casa. Afinal ele apenas postou uma foto da casa do mesmo e disse que ali morava um nazista. Ele nunca mandou ninguém fazer nada. E não venham me chamar de sonso pois eu ainda me lembro de quando ele compartilhou uma cena de The Last of Us com apenas 3 pontinhos. Ele sabia exatamente qual seria a reação dos opositores, não se façam de idiotas. Se bem que talvez vocês sejam mesmo. A minha postagem, eu só postei assim, ó. Porque o título falava assim, ó. Debate MBL versus Liga Nerdola. A direita deve se unir. Eu postei assim, ó. A direita. Esse é o cancelamento? Eu tô cancelando vocês porque eu dei uma risada? Ah, mano. É pra puta que pariu, bicho. E se os irmãos do Heróis e Mais não são tão cancelados por serem negros? E se o Lyle não é tão cancelado por ser gay? O Tifi mesmo diz que os canceladores já disseram coisa muito pior e não foram cancelados. Então não dá criticar fulano ou ciclano por nunca ter sido cancelado. Pois bastava uma mudança na cor da pele ou na preferência sexual que eles poderiam se encaixar na definição de cancelados. Cara, na verdade eu não preciso de ajuda. Eu preciso, provavelmente... Eu não preciso. Eu não preciso de nada. Eu preciso provavelmente morrer. Porque esse estigma não sai nunca mais na vida de uma pessoa, eu acho. Ainda mais que a galera da internet já não é muito já chegada a mim. Então... isso daí nunca mais vai parar de ser usado contra mim. Eu vou perder todos os contratos, vou perder o dinheiro. Então eu acho que nas próximas 2 semanas aí sayonara, farewell. Eu tô sozinho, tem um amigo meu vindo aqui. Eu não sei se eu começo a minha overdose agora ou amanhã. Mas é isso, cara. É isso, tipo assim... mano, é muito pesado, né? Que antes de ontem eu fui acusado de racismo, né? Agora eu vou ser o pedófilo, porque meio que eu devo ter, né? Um traço disso. Porque eu olhei uma bunda de uma menina e no meio da situação do sexo virtual, aquilo lá foi lá e me deixou aroused. Será que todos os que perderam o emprego e tiveram suas lojas fechadas durante a pandemia teriam o direito de se aproximar do cancelado supremo? A treta Haluca a qual ele desdenha foi uma tentativa de algo pior que cancelamento. E só não terminou em cadeia pois os envolvidos eram completos imbecis. E depois daquela treta se resolver de forma broxa,
Outra se iniciou contra o cara que mais apoiou e até mentiu para defender a Haluca. Ela até tentou colocá-lo na cadeia também. Na mente dos vitimistas, toda minoria está sendo cancelada a todo momento. E aí? Quem vai dizer quem está errado? Tô falando, isso vai virar um tipo de super trunfo. Se os vídeos do Brasão de Armas forem os responsáveis pela demissão dos comunistas que fingem ensinar história, ele seria taxado de cancelado? Se para o Tifi e os seguidores dele, cancelamento é quase um crime de guerra. Acusar os outros de cancelados é quase como imputar um crime. Se o Lion da Central fosse removido da Liga Nerdola por conta de pessoas influenciadas pela crítica do Tifi, ele diria que não é cancelamento pois as pessoas apenas cobraram coerência. Mesmo se isso prejudicasse a fonte de renda da Central. Aliás, qualquer crítica feita a qualquer pessoa leva outras pessoas a pararem de acompanhar ou a conhecer antes de talvez acompanhar, alterando para mais ou para menos a renda e o engajamento do canal. Agora, quanto a derrubar um conteúdo, esse tipo de coisa é fácil graças a ferramentas de denúncia. Tá ligado? Que o cara já escreveu em algum momento pra criar uma denúncia, porque infelizmente essas plataformas dão muita ferramenta pra denunciar, tem muita coisa pra ficar denunciando. Será que o Tifi nunca na vida dele denunciou um único conteúdo? Com toda certeza ele já deu dislike. Se o acúmulo de dislike e denúncias de pessoas diferentes fizer o conteúdo ser derrubado mais facilmente, ele tem parte da culpa. O que faz dele um cancelador? Ou então o simples fato de sentir um mínimo de felicidade quando alguém é cancelado, pois sua felicidade está endossando um cancelamento. E será que denunciar um conteúdo visual de mutilação humana que apareceu no seu feed seria um cancelamento? Eu tenho certeza de que o Tifi diria que sim. Pois... E se tivesse, filho da puta? Você é o policial agora? Você é o Deus? Você é o detetive? Você que fica caçando videozinhos no YouTube pra denunciar? Então o próprio ato de denunciar não é um cancelamento. Uma cena como a do meu exemplo certamente estaria sendo contra as regras de conteúdo da plataforma. Ou alguém vai ter a cara de pau de dizer que não tem nada de errado em existir um Centopeia Humana dublado completo 4K Full HD no YouTube Kids? E se tivesse, filho da puta? Por mais bobo que possa parecer, o conteúdo que ele fazia dava muito retorno. E não é à toa que se um vídeo não desse tempo bastante para colocar anúncio, ele deixava uma tela preta até completar o tempo mínimo de 10 minutos, ao ponto de algumas vezes a duração real do conteúdo ser de apenas 2 minutinhos, mas todo o resto era uma tela preta para gerar ainda mais renda. Porém isso acabou. O YouTube viu a sacanagem que já estava rolando até então uns 3 anos farmando grana em cima de sangue, nudez e entre outras coisas bizarras, se dizendo ser um canal infantil. E se tivesse? Mas o YouTube finalmente tinha cortado sua monetização. Como que um cara que segue ideias ANCAP simplesmente taca o foda-se para as regras da plataforma? A ferramenta de denúncia nada mais é que o trabalho do bot sendo terceirizado para os usuários. Se alguém usa de forma indevida, aí já é por culpa dela. Se bem que o bot derrubar um conteúdo por qualquer motivo, o cancelador é apenas o bot que tem de fato o poder para derrubar. Então o que poderíamos encaixar como um cancelamento? Eu separei em 8 níveis diferentes, tanto para o uso da internet quanto para empregos. Lembrando que eles apenas se aplicam caso a pessoa não tenha ido contra nenhuma regra da plataforma. Eu iria colocar que também não pode ir contra as leis, mas de um lado temos a esquerda que quer proibir um discurso oposto, de outro temos conservadores que querem criminalizar lolis e cosplay de personagens originais, e do outro lado temos a direita que vai proibir discursos contra a esquerda em nome da pluralidade de ideias. Cancelamento de nível 1. A tentativa de te prejudicar chega ao conhecimento de quem comanda o lugar no qual você se encontra. Cancelamento de nível 2. 30% ou mais de qualquer coisa que você produz é prejudicada. Cancelamento de nível 3. Perde uma ou mais fontes de produção por conta da própria fonte ser prejudicada ou os responsáveis tirarem de você. Cancelamento de nível 4. Perde todas as fontes de produção. Cancelamento de nível 5. Os níveis 1 a 4 se repetem em qualquer aquisição de uma nova fonte. Cancelamento de nível 6. É impedido de ter outra fonte de produção na maioria dos lugares. Cancelamento de nível 7. A criação da própria fonte de produção é prejudicada. Cancelamento de nível 8. A criação da própria fonte de produção é impedida. Dizendo de forma mais clara. Nível 1. Houveram denúncias e o dono as viu. Se ele não fizer nada, o nível não sobe. Nível 2.
postagens apagadas ou impedidas de serem divulgadas e salário diminuído. Níveis 3 e 4, perfis apagados e é demitido. Nível 5, cria outro perfil ou consegue outro emprego, mas as coisas se repetem. Nível 6, nem mesmo pode criar um perfil no Twitter, por exemplo, ou ter um emprego no McDonald's, por exemplo. Nível 7, cria um site ou abre a própria loja, mas ainda sofre prejuízo por causa de canceladores. Nível 8, nem mesmo pode criar um site ou abrir a própria loja. Parece bastante organizado, mas ainda tem um problema. Você pode ser impedido de criar um site por conta de um cancelamento, mas ainda ter uma conta no Instagram que nunca é censurada, ao mesmo tempo que não pode criar uma conta com um nome específico no Facebook. Não sei se classifico isso como um tipo de cancelamento híbrido ou se crio mais níveis para cada combinação. Pois tudo depende do que acontece no nível 1. 1 milhão de inscritos, 10 anos de canal, 5 mil vídeos enviados, toda uma história feita dentro do YouTube, uma carreira construída, principal renda no final do mês e tudo isso se torna apenas mais um canal no meio de tantos outros, ao ponto de nem mesmo se importarem na hora de apagar, porque 10 anos de trabalho e conteúdo foram apagados junto com o canal, porque o site tem mudado algumas regras. As diretrizes, elas aos poucos vão mudando, e boa sorte pra quem se arrumar isso, porque sabe o sistema de strike? Por mais complicado que seja, ainda assim é uma forma de saber o que pode ou não ser publicado, o que mesmo sendo uma punição direta ao canal, ele serve como aviso. Mas agora, com as mudanças, dependendo da regra que foi quebrada, você não tem direito a esse sistema. 3 avisos? Não. O sistema agora bane não só o canal, mas a pessoa como um todo. O que foi justamente o que rolou com o Content, porque, vamos lá, existem as diretrizes, as regras, e a gente tem que seguir isso, o que eu acho justo, acho compreensível. Sem algo do tipo, as coisas se tornariam complicadas, mas vamos lá, vai. É bom existir uma métrica, um ponto inicial e final. Mudanças feitas agora são aplicadas não só a novos conteúdos, mas também em publicações antigas, quebrando totalmente a percepção de equidade, porque alguém ser punido por uma publicação de anos atrás, que o criador nem se lembra mais do que foi dito, só porque um bot automático colocou na lista de que tal pessoa infligiu a regra, não faz sentido. Se não é permitido, beleza, o conteúdo tem que ser retirado e eu respeito isso, regras são regras. É engraçada a frase, eu usaria e daria risada em algum personagem, mas faz parte de uma tradução de fãs com piadas totalmente alteradas, homofóbicas, transfóbicas, com ofensa a minorias e aos judeus. E olha até onde isso chegou, né? Dublador oficial sendo ameaçado, desistindo do personagem, ainda mais sendo Guilherme Briggs, uma referência na dublagem brasileira e também a pessoa mais paciente e tranquila que eu já vi aqui na internet. Com o Cellbit, pessoalmente, eu até me dou bem, mas não tem como eu participar do grupinho que tem Gabi Catuzzo e Mount, por exemplo. 2 caras que já tretaram com a Yu. E mais um monte de caras que provavelmente me odeiam, mas eu nem sei. E tem um ou outro que tem um pouco de cérebro, mas que também não se posiciona pra não se queimar completamente, tipo o Luba. Pô, eu sou fascista, como é que eles podem participar? O Cellbit ia ser cancelado, né? Então eu entendo que não rola. Tem que montar meu próprio grupo e fazer meu próprio rolê acontecer, e é isso. Se você não gostou da minha definição e separação, então você que se vire com a definição porca feita por um cara que fala muito e pensa menos. Mas talvez a palavra cancelamento deva ser usada da mesma forma que usam trem ou parada. Que não significam nada, mas todo mundo entende o que significa. Tô fazendo uma parada. Esse trem aí é bom, você não vê essas pessoas revoltadas por alguém usá-las de forma errada. Então essa é a melhor saída para o uso da palavra cancelamento. Se você tem a chance de morar com quem tá sendo escravizado ou com quem escraviza, você vai escolher morar onde? É, pior que é verdade, né? Meteu a real mesmo. O dólar é uma escravização do... Ó o Bunny aqui no chat. Até relógio errado acerta alguma vez. Ele controla e faz os outros países de escravos, que era o que ele tava falando. Imagine se esses caras passassem 1% do que escravização realmente é, né? Quantos patrocínios vocês já perderam que o Sleep Giants ficou lá pressionando o patrocinador Felipe Neto, Castanhari, toda essa turminha? Quantos endereços vazaram seus? Quantas vezes foram lá atacar sua família pessoalmente? Há alguns meses publicaram essa matéria no site Canal Claquete, um tal de Marcos Gabriel fez essa publicação, né? O movimento reacionário na cultura pop. Mano, fala basicamente dos canais da Liga Nerdola, né? Vocês veem aqui, tem o Linhagem Geek, eles vão citar, mas eles não mostram o canal do Heróis e Mais. A gente até falou sobre isso na live que teve lá no Linhagem Geek, que óbvio que eles vão mostrar só os brancos, né? Porque eles têm que passar essa ideia de que somos todos brancos supremacistas. Então eles não vão mostrar o pessoal do Heróis e Mais. Mas eles citam, falam aqui também do OK Nerd, falam que isso aqui Dog Whistle e tal. Literalmente o nome do site é OK Nerd, tem um símbolo de OK e eles falam que é um Dog Whistle pra bigodismo. Vocês já sabem dessa teoria toda. E olha só quem aparece aqui também.
Ha! Fui citado. Nessa época, acho que eu nem tinha tido interação ainda com o pessoal da Liga Nerdola. Eu não lembro exatamente quando foi a primeira vez que eu apareci lá no canal do pessoal do Heróis e Mais e falei que eu era o wiki da Liga Nerdola. Também participei agora mais recentemente de uma live no canal do Linhagem Geek. Mas nessa época, eu acho que eu não tinha conversado com nenhum deles diretamente. Acho que talvez com o Alba, mas pouca coisa. Só troquei uma ou outra ideia mesmo. Mas eu tava aqui, relacionado ainda também com toda a teoria da conspiração, da organização fascista. Não, falei a palavra que não pode ser dita. E aí, de alguma forma, o pessoal me relacionou, né? Que coisa linda censurar as pessoas, né? Principalmente canais menores, já que eles não têm como se defender. A pessoa fala merda na internet, diz que não vai pedir desculpas, vê que deu ruim, pede desculpas, e agora meses depois começa a censurar todo mundo que falou sobre o assunto. Perdão, nem todo mundo, né? Só canal menor que o dele. Putones, Sou Moura, Geek Raiz, Geekflix, Macho Geek, Rodrigues, Gui Santos, Leozinho, do Teu, Morcego Diário, todos censurados pelo Ricardo Rente. Alguns com menos de 1000 inscritos, recebendo strike por nada, só porque comentaram sobre o caso que rolou um tempo atrás.